Pajewski pega o rebote. Curry tenta virar o jogo. Ele já fez 12 bolas de 3 e soma 48 pontos. Steph Curry, perto dos 38 anos, tem a maior média de pontos em 5 anos. É a terceira maior média de pontos da carreira dele, atrás apenas de 2021 e da lendária temporada de jogador mais valioso unânime em 2016. Em termos de pontuação, volume e eficiência, Curry ainda atua em nível semelhante àquele ano. Então, por que os Warriors estão tão mal? Quero dizer, é difícil dizer que um time que ainda está na briga pelos playoffs é ruim, mas com Curry tendo um ressurgimento neste ano e os Warriors gastando muitos recursos para ajudá-lo nos últimos anos, você sabe, com a troca por Jimmy Butler, trocando Klay Thompson e tentando desenvolver os jovens para ajudá-lo. Por algum motivo, esse time não encaixou, apesar dos esforços da equipe para iniciar uma nova era do basquete dos Warriors. Só Steph Curry está motivado a ajudá-lo, ninguém mais tem motivação. Não faz muito tempo que os Warriors esperavam uma transição tranquila, enquanto o auge de Steph Curry vai passando e uma nova geração assume, mas tem sido o contrário. Curry ainda está jogando tão bem quanto sempre jogou, mas todos ao seu redor o decepcionaram. Vamos ver o que aconteceu. Nós temos talento suficiente para sermos muito melhores. Estamos perdendo todos esses jogos apertados, então eu preciso encontrar uma maneira de ajudar esses caras. Essa é uma grande decisão da nossa parte investir esse tipo de recurso, a menos que você tenha alguém que vai estar lá e disponível toda noite. Até você mudar a maneira como faz as coisas que são necessárias para vencer, seja lá o que for, se essas coisas não estão funcionando, vamos mudar. Isso foi o que Pat Riley disse em relação a Jimmy Butler antes de sua saída do Miami Heat. Ele realmente queria mantê-lo, oferecer uma extensão de contrato e talvez até se aposentar em Miami. Riley, porém, questionou não só o histórico de lesões e disponibilidade, mas também o esforço dele na temporada regular. Isso vem crescendo desde seus últimos anos em Miami, onde ele parece só fazer o mínimo e não se importar. Apesar de ser um dos maiores jogadores de playoffs da NBA, houve momentos em que Butler parecia invisível em quadra, em jogos onde ele não considera uma prioridade se esforçar. Ele até mencionou em Miami que não estava mais se divertindo e que queria recuperar sua alegria. Então achamos que isso mudaria com a chegada dele ao Golden State, se juntando a um time com o propósito de aproveitar os últimos anos do Curry na NBA. Butler deveria ser a estrela secundária para ajudá-lo, talvez até um cenário 1A1B onde ele seria a primeira opção quando o time precisasse. Quando a troca ocorreu, Butler transformou a franquia nos 30 jogos da temporada regular com ele. Após o prazo final, os Warriors ficaram com 23 vitórias, 7 derrotas e viraram candidatos ao título. Sem a lesão de Steph, eles poderiam chegar às finais da conferência. Verificando o braço direito. Então, Sr. Curry, com o polegar enfaixado e ele está com a bandagem ali, vai enfaixar. Teoricamente, o time ia bem e tinha algo pelo que esperar. Há meses, a preocupação era se Curry se recuperaria da lesão no polegar e voltaria à sua forma, o que conseguiu. Infelizmente, assim como em todos os times que Jimmy Butler já jogou, a fase de lua de mel acabou bem rápido e os torcedores começaram a perceber por que ele foi tão criticado. Com todas essas acusações no passado, a conclusão é óbvia. Butler não se importa com a temporada regular. À primeira vista, seus números avançados, sua eficiência e o baixo número de turnovers são todos aspectos de elite do seu jogo que fizeram dele quem ele é. Mas a realidade é que ele não está tirando a pressão de Curry como deveria. O cara arremessa 11 vezes por jogo, 11. Sua taxa de uso é menor que a de Jonathan Kuminga e pouco maior que a de Pat Spencer. Claro, você pode dizer que ele também já está bem velho, mas parece que ele só está fazendo cardio lá fora por longos períodos de tempo. Agora, Butler às vezes explode e faz um jogo incrível, mas também tem períodos durante a temporada em que ele simplesmente não existe e não tem nenhuma influência. Enquanto isso, um Curry mais velho enfrenta dificuldades para liderar o ataque sozinho. Isso pode ser atribuído ao jeito que ele joga. Sua eficiência letal e tomada de decisões também são resultado de ele ser muito criterioso e cuidadoso com os arremessos que escolhe fazer. Às vezes, ele tenta pontuar com a bola, não vê bom arremesso e passa para outro. Se não consegue um bom arremesso ou cavar uma falta, ele sai do ataque naquela posse. No fim das contas, Butler é um jogador passivo.
Ele tem sido assim em todas as temporadas regulares na última década, e embora isso pareça muito bom nas estatísticas avançadas, ele precisa mudar. Talvez essa seja a frase mais clichê já usada demais em todos os esportes. Mas ele só precisa ser mais agressivo, precisa colocar mais pressão na defesa e arremessar mais, mesmo que não sejam arremessos ideais. Porque quando ele faz isso, tira muito do peso dos ombros dos companheiros de equipe. Os mais jovens terão mais chances de pontuar quando as defesas focarem no Butler. Atualmente, ele fica parado enquanto Curry recebe toda a atenção. A maioria dos contratos dos jogadores, como Butler, Curry e Draymond, termina até 2027 por um motivo. Isso significa que eles têm mais 2 anos para competir pelo título, ou seja, mais 2 chances de conquistar o campeonato. Infelizmente, parece que só Curry ainda se importa. Claro, eles podem estender essa janela se virem potencial de conquistar o título com esse elenco, mas pelo que parece, eu não acho que isso vá acontecer. Os jogadores jovens deles fracassaram. Não que todos tenham fracassado, mas estatisticamente nenhum deles contribui com um saldo positivo de eficiência para o time. Além de Quentin Post, até mesmo Brandon Pajemski está praticamente empatando. Desde 2020, eles tiveram várias escolhas de primeira rodada e de loteria que não corresponderam às expectativas, especialmente James Wiseman, ex-segunda escolha geral. Aparentemente, os Warriors consideraram escolher LaMelo Ball em vez disso, que foi selecionado em terceiro. Se os Warriors tivessem escolhido LaMelo, Steve Kerr teria dificuldade para treiná-lo, mas suas habilidades poderiam ser adaptadas ao sistema dos Warriors. O próximo é Jonathan Kuminga, a 7ª escolha. Um ano depois, eles quase escolheram Franz Wagner, selecionado por Orlando em seguida. A escolha do Kuminga foi muito controversa entre a comissão técnica, já que a maioria deles nem queria ele. Agora, fica claro que Wagner foi a melhor escolha. Depois, você teve Moses Moody no mesmo draft na posição 14 com Sengun e Trey Murphy sendo escolhidos nas posições 16 e 17. Se os Warriors escolhessem um desses dois, a história das 2 linhas do tempo poderia ter funcionado. Você pode colocar Jordan Poole aí como outro experimento fracassado, embora, sinceramente, ele tenha tido mais sucesso do que qualquer outro jovem jogador que os Warriors tiveram. Apesar do reconhecimento por draftar e desenvolver jogadores, eles ainda não recuperaram sua antiga glória. Na verdade, tem sido o contrário. Há algumas equipes na liga em que os jogadores jovens se sentem desprezados e irritados com sua posição no elenco. E eu sinto que os mais vocais têm sido os do Warriors. O resultado? Eles ficam com jogadores que vêm lutando para se encaixar na franquia há anos, entre todos os seus jovens jogadores. O maior culpado é, mais uma vez, Jonathan Kuminga. Você estava em comunicação constante com todos os caras? Como o Jonathan lidou quando você conversou? Sim, todas essas coisas são privadas. Você acha que é algo de um jogo só ou acha que é para um futuro previsível? Eu não tenho muita certeza. Se você não acompanhou desde que ele entrou na NBA, aqui vai um resumo rápido. Ele queria mais minutos. Steve Kerr não confiava o suficiente nele para dar mais minutos. Ele queria uma extensão de contrato máximo. Assim como Kate Cunningham e Scott Barnes, os Warriors não achavam que ele valia isso. A falta de minutos e o salário abaixo do esperado foram os principais motivos da frustração dele. E isso finalmente transbordou. Kuminga esteve na geladeira de Steve Kerr praticamente durante toda a sua carreira. E nesta temporada isso está mais evidente do que nunca, que Kuminga é incapaz de dar o próximo passo para receber o devido reconhecimento. No início do ano, ele foi muito bem. Kuminga teve média acima de 17 pontos por jogo nas 2 primeiras semanas da temporada e recebeu bastante tempo em quadra. Pela primeira vez na vida dele, bom, talvez não pela primeira vez, mas por várias vezes na vida dele, ele deu a impressão de que poderia ser algo mais, algo além de apenas um coadjuvante insatisfeito. Acontece que isso foi mais um falso alarme. Kuminga voltou ao normal. E vieram também jogos em que ele não jogou, menos tempo em quadra e as broncas de Steve Kerr, que entendeu que ele nunca será o jogador que deseja. Já passamos do debate sobre se o Kuminga tem ou não espaço nessa franquia. Acabou, ele será trocado assim que os Warriors tiverem a chance certa. O ataque é muito ruim, sem o Steph em quadra, é isso que eu quero dizer.
Steph está com uma média de quase 30 pontos por jogo, com mais de 65% de aproveitamento no true shooting. Em volume e eficiência, ele lidera a produção ofensiva. O restante do time tem média de 84 pontos por jogo e 56% de aproveitamento no true shooting. Nos dias de hoje, isso seria registrado como o segundo pior ataque de toda a liga, sem Curry. É ainda mais impressionante considerando que Curry é marcado por 2 ou 3 jogadores e é o foco da defesa. Dizer que os companheiros dele não fazem nada quando o melhor jogador é marcado é ridículo, e isso realmente mostra como o elenco de apoio dele é ruim. Nos anos finais da carreira de Curry, a organização falhou em montar um elenco competente ao redor dele. E isso é um alerta. A questão é, será que esse alerta veio tarde demais? Em 5 anos, os rumores de trocas sobre Giannis nunca foram tão intensos quanto agora. Acho que era só barulho, já que o Bucks continuava forte na temporada regular. Normalmente, quando um boato sobre Giannis vaza, as pessoas acreditam que o agente dele faz isso de propósito para pressionar o Bucks a fazer trocas para ajudá-lo a vencer. Desta vez, porém, é diferente. Giannis tem estado meio lesionado, mas quando ele joga, o Bucks está mal. Quando ele não joga, eles parecem o pior time da história da NBA, não estou brincando. Eles perderam por 45 pontos para o maldito Brooklyn Nets. Para quem acompanha o Milwaukee Bucks há um tempo, a queda deles de um time campeão para mal conseguirem se manter era inevitável. Tem sido uma queda constante. Mas esta temporada pode ser a gota d'água, com vários times sendo cotados, incluindo o Knicks, o Heat e o Warriors. O Warriors tem sido associado ao Giannis há 3 ou 4 anos, e agora os motivos são claros. Giannis é o astro ideal para jogar com Steph. A atração gravitacional dele no perímetro é parecida com a do Giannis no garrafão, e os dois juntos seriam imparáveis. Com o Bucks em crise e disposto a negociar sua estrela, e o Warriors também decepcionando, ambos fizeram grande esforço para contratá-lo. Tudo começou com uma reportagem de Jake Fisher, que disse, abre aspas, acho que o único jogador por quem o Golden State trocaria Draymond Green seria Giannis Antetokounmpo. Esse é o único jogador entre ele, Jonathan Kuminga e Brandon Pajenski. De repente, o Golden State pode ter um pacote interessante para o Milwaukee. Mas não foi só essa fala que fez muitos questionarem. Giannis no Golden State é inevitável? Era alguém dos Warriors, próximo a Fisher, e essa fonte anônima disse que isso realmente poderia acontecer, já que se trata do Giannis. Se precisar abrir mão do Draymond, faça isso. A franquia dos Bucks está à beira do colapso, enquanto os Warriors precisam de um último impulso para o título sob comando de Curry. É preciso arriscar e torcer para dar certo. Talvez a organização já soubesse que o fim estava próximo. E em vez de ficar parado e deixar isso acontecer, eles estão fazendo um último esforço. Eles vão tirar até a última gota que resta no tanque do Curry e se esforçar ao máximo para tentar ganhar mais um campeonato. Enfim, é isso. Pessoal, o que acham da situação do Golden State Warriors e do dilema que enfrentam? O que esperam dos próximos 2 anos? Comentem aí, obrigado por assistirem. Espero que todos tenham gostado do vídeo e claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!